Boa tarde, meu povo! Tudo bem por aí? Esperamos que sim. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para termos aí um momento de comunhão com a palavra do Senhor, para meditar um pouquinho nela, ouvirmos um cântico também e termos um momento de oração. E eu convido você para meditar comigo num versículo da palavra de Deus. Ele está lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, apenas um versículo que nós vamos meditar um pouquinho, para entender um pouquinho mais quem é o nosso Deus. O versículo diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Falar um pouquinho do tempo, né? Deus está acima do tempo. O que nós vamos dizer tudo aqui se encaixa naquilo que é o nosso Deus, né? Mas o tempo, como nós o conhecemos, foi criado pelo homem, né? Deus, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu leis, ele criou o tempo, né? E algumas leis que ele criou regulam esse tempo. E o homem, criado por Deus ao longo dos anos, ele descobriu como essas leis funcionam, né? E criou então as horas, os minutos, os segundos, o mês, o ano, o século. Então o homem aprendeu a dimensionar o tempo. Com essas medidas, né, o homem conseguiu dimensionar o tempo. O tempo, como nós conhecemos, é muito relativo quando nós observamos pela perspectiva humana. Quer dizer, tudo tem a sua perspectiva. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Uma criança, por exemplo, de 10 anos, é alguém que está começando a vida, né? Ainda que a pessoa que é muito nova. Já um cachorro com 10 anos, né, ele está bem maduro já, né? Assim também como um segundo, que para a maioria das pessoas não tem muita importância, passa muito rapidamente, né? Nós já passamos vários segundos aqui enquanto nós estamos falando, né? Mas pergunte o valor de um segundo para um atleta olímpico que ficou em segundo lugar. Quanto não valeu esse segundo, né? O texto de hoje, amados, trata de como Deus está acima da linha do tempo. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele está trabalhando essa questão e diz que é uma coisa que nós não podemos esquecer. Às vezes nós estamos mergulhados naquilo que o homem criou, que é a medida do tempo, né? E nos esquecemos que Deus está acima do tempo, que Deus criou o tempo. E ele diz assim, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, na cronologia divina, no tempo divino, né, os ponteiros não são iguais aos nossos. Os limites temporais no Senhor são vencidos. Ele rompe essas barreiras, essas leis que ele criou para que o homem vivesse. Isso deve trazer ao nosso coração, amados, aqueles que conhecem o Senhor, uma grande tranquilidade. Saber que aquele que cuida das nossas vidas tem o tempo em suas mãos. Que Ele é o Senhor do tempo, mestre dos séculos, aquele que conhece todas as coisas mesmo antes que elas aconteçam. Ele rege cada segundo do nosso viver. Por isso, aqueles que estão no Senhor podem se alegrar, podem agradecer e ter paciência também, pois o dono do tempo sabe todas as coisas, tanto aquelas que já nos aconteceram, como aquelas que ainda vão nos acontecer. E mais do que isso, Pedro, quando escreve esse texto, ele está alertando a igreja sobre o dia em que o Senhor Jesus vai voltar.
Esse dia para nós ainda é futuro, não chegou. Nós temos um futuro ainda, com a promessa da vinda do Messias, mas ele vai chegar. E ele disse que será muito duro esse dia para aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus. Mas será de grande bênção, de grande alegria para aqueles que conheceram e creram em Jesus. Pois a promessa é que Deus dará a esses a vida eterna, que não terá fim. E o tempo, como hoje nós conhecemos, não mais existirá. Uma das coisas que não mais existirá na presença de Deus é o tempo, é o envelhecer, é a passagem dos minutos, dos segundos, das horas, dos dias. Amados, isso será eternidade. Não será mais necessário medir o tempo como o homem faz hoje. Bênção de Deus na nossa vida, Ele cuida de todos os aspectos. 1000 anos são a mesma coisa que um dia como 1000 anos. Deus conhece passado, presente e futuro. Nós é que estamos presos ainda a essas regras, a esse tempo criado por Deus. Mas vai haver aquele dia em que esse tempo não existirá, pois viveremos na eternidade. E eternidade, amados, na presença do Senhor. O convite do Senhor hoje é: acerte o seu ponteiro com o tempo de Deus, antes que o dia do Senhor chegue e seja tarde demais. Moisés escreve um salmo na Bíblia, e um dos versículos que eu acho mais interessante, quando ele escreve esse salmo, é um pedido que ele faz para Deus, e ele diz o seguinte: ensina-me a contar os meus dias, de forma que alcance um coração sábio. Oração de Moisés ao Senhor: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, um coração que reconheça a tua soberania sobre o tempo. Nós temos que contar tempo, amados. O tempo passa para nós, mas Deus está acima dele e Ele quer controlar o seu tempo. Ele quer te dar sabedoria para que você viva aqui na presença do Senhor, para que possa viver eternamente um dia com Ele, sem a determinação mais desse tempo que nós vivemos. Que Deus te abençoe, que você entenda essa palavra e que se volte para Deus entregando a sua vida, mesmo que ela seja passageira aqui, para que você possa viver eternamente na presença dEle. Ouça o cântico, perceba aí a eternidade de Deus. O cântico vai falar sobre um Deus que é eterno, que não está limitado pelo tempo. E é esse Deus que nós precisamos entregar a nossa vida. Depois do cântico eu volto para orar com vocês. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa.
Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, infinito, eterno, aquele que não tem começo e nem fim, aquele que é sobre todas as coisas, o soberano sobre as nossas vidas, soberano sobre o tempo, dono do tempo, ó Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Também, Senhor, pedimos que abençoe aqueles que ainda não o conhecem, ó Deus, que não têm essa dimensão, ó Deus, que Tu és aquele que criou todas as coisas, inclusive o tempo. E que nesta vida passageira, Senhor, que vai muito rápido, ó Deus, nós tenhamos um momento, nesse tempo que Tu nos deste, para refletir sobre a Sua soberania e sobre quem Tu és, e entregarmos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que um dia nós possamos viver eternamente contigo. Pai, continua abençoando, Senhor, aqueles que estão aí nas clínicas de repouso, Deus. Dá a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua companhia a essas vidas, ó Pai, que eles possam ter sabedoria para contar os seus dias na Tua presença, ó Deus, e que alcancem coração sábio, conhecendo o Senhor Jesus. Abençoa os profissionais de saúde, como temos orado, Senhor, abençoa essas vidas que têm trabalhado, Senhor, para de alguma forma amenizar o sofrimento, ó Pai, e cuidar daqueles que necessitam. Deus, dá a eles a dimensão do amor de Cristo Jesus, e que eles possam ser, Senhor, abençoados por Ti, e possam cada dia mais, Senhor, cuidar das vidas, Pai, com o Teu amor. Obrigado pela Adriana, pela Érica e as suas famílias também. Continua abençoando, dando direção, Pai, entendimento e sabedoria para também viverem as suas vidas na Tua presença. Pedimos essa bênção, Pai, agradecidos por tantas e tantas bênçãos, pela Tua palavra que é viva e eficaz, por este momento em que nós podemos falar contigo através da oração. E fazemos isso, Pai, no nome daquele que deu a sua vida por nós. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Se Deus permitir, semana que vem estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho com vocês. Boa semana. Deus abençoe.